Está começando mais um episódio do programa O Mapa Correto para Construir a Sua Casa. E o episódio de hoje, o tema do episódio de hoje é o seguinte, o título do episódio de hoje é o seguinte: com essa ferramenta você diminui o custo com o financiamento para construir a sua casa. Imagine você, um financiamento de, sei lá, de 500 mil, você diminui aí 50 ou 100 mil. É mais ou menos nessa proporção. Eu me chamo Geraldino Souza, eu sou engenheiro civil e o tema, a essência desse episódio é baseado no orçamento de obra, onde a gente extrai a lista completa de todos os materiais, todos os insumos da obra e também a lista de toda a mão de obra, de quantos pedreiros você vai precisar, de encanador e por aí vai. E eu vou te explicar os benefícios disso. Às vezes a pessoa acha que é melhor contratar uma construtora logo de cara, que ela vai fazer tudo, mas eu vou te mostrar que não é bem assim. Eu estou aqui com Larissa, é minha irmã, que trabalha comigo, e basicamente ela vai fazer como se fosse uma entrevista comigo para eu poder ir respondendo sobre esse tema. Se apresente, Lari. Olá, meu nome é Larissa e vou estar aqui fazendo algumas perguntas para Geraldino, para ele poder estar conseguindo explicar melhor essas questões para a gente. Geraldino, explica um pouco para a gente o que é e o que não é esse tema. Bom, o que é, já dei um spoiler. O orçamento de obras basicamente é você listar toda a lista de materiais e toda a lista de mão de obras da construção da casa. E melhor ainda, é especificar a quantidade de materiais e mão de obras por cada etapa. Por exemplo, vamos dizer, a casa vai ter a base, né, a fundação, que as pessoas chamam de alicerce, o alicerce, vai ter a estrutura, vai ter as paredes, que são os fechamentos, vai ter as esquadrias, que são as janelas, vai ter as portas, vai ter o telhado, ou seja, em cada etapa dessa vai ter lá discriminado o seu custo isolado de material de mão de obra, de equipamento e do que mais precisar na obra. O que não é esse tema? Orçamento de obra não é uma proposta que a construtora vai te passar. Proposta é a construtora dizer assim, olha, você entrega o projeto arquitetônico para a construtora e os demais projetos, né, estrutural, hidráulico, elétrico, e a construtora vai dizer assim, ó, para esse projeto aqui eu te cobro, sei lá, 200 mil para construir, 500 mil ou 1 milhão, isso material e mão de obra. E aí fica tudo por conta da construtora. É ela que vai fazer essa lista interna, ok? Para ela poder controlar. E não é isso, não é uma proposta. É você saber exatamente o que você vai gastar na construção da sua casa. E melhor ainda, a qualidade de cada coisa que vai ser colocada na construção de sua casa. E melhor ainda, você vai conseguir avaliar a equipe de obras. Como eu falei, separa por cada etapa, né? Digamos que a equipe seja ruim. Lá na fundação você já consegue ver, ali mesmo você já corta o mal pela raiz. Entende? E muitas pessoas falam assim, poxa, obra é dor de cabeça, ou é melhor comprar uma casa pronta. Não se engane, numa casa pronta você não sabe o que foi que colocou ali dentro. Você, por lei, você tem alguns direitos, você tem, como é que eu posso dizer, você tem, esqueci a palavra, mas você tem alguns direitos, sei lá, durante 7 anos. Mas, o que você prefere? Você prefere saber exatamente o que foi feito na sua obra do início ao fim, ou você prefere ficar correndo o risco de ter o desgaste de ficar acionando a justiça para poder a construtora ressarcir ou reformar sua casa e por aí vai. Então, basicamente é isso. É uma lista completa de construção e mão de obra por etapa. Pronto. E você tem um exemplo de alguém que já fez isso? Com certeza. Eu vou dar 2 exemplos. Vou dar primeiro o exemplo de quem não fez. Há uns meses atrás, eu moro aqui em Lauro de Freitas, no município da Bahia, e aqui nas redondezas tem tido bastante construção. E uma pessoa, uma mulher, me encontrou pelo Instagram
e me mandou mensagem. Pediu para poder falar com o esposo dela, que eles estavam muito preocupados com o que estava acontecendo lá na construção deles. Aí eu liguei para ele e tal, ele imediatamente ele me ligou e falou: Geraldino, a gente contratou uma construtora, só que a gente começou a ficar preocupado, a gente já começou a achar estranho algumas coisas na obra, e a gente resolveu pesquisar mais, né? A gente foi no YouTube, pesquisou tal, para ver se o que ele estava executando estava certo. Quando a gente entrou no YouTube, a gente viu que ele estava fazendo muita coisa errada. E o problema maior, já pagamos R$ 90.000 para ele, só da mão de obra, porque o material a gente comprou por fora para poder entregar a ele. E a gente pagou R$ 90.000, agora a gente teve que parar a obra, eu pedi para ele parar, a gente pediu, acho que mais ou menos uma ou 2 semanas parada, porque a gente está muito preocupado. Você consegue vir aqui, e aí eu cobrei o valor da consultoria para ele e fui lá. Tava um estrago, tava simplesmente um estrago. O cara que se dizia construtora, ele diz que ele cobrou o valor da construção, mas também cobrou valores de projetos. Ele falou: vou fazer para você para estrutural, hidráulico, elétrico. E ele dizia que o projeto estrutural, hidráulico e elétrico, ele pegou a planta baixa, projeto arquitetônico, e começou a desenhar os pilares no AutoCAD, que é um programa que a gente usa. E disse que aquilo era o projeto estrutural. Mas o cliente era leigo e não sabia avaliar. Mas o que tem a ver o orçamento da obra com isso? No orçamento da obra, ele só é feito, ele só consegue ser executado quando você já tem todos os projetos. Porque no projeto você vai saber a quantidade exata de concreto para cada etapa da construção. Você vê lá a fundação, os pilares, as vigas, as lajes. Então você vai ter todo o quantitativo total de concreto, de aço, de tábua que você vai precisar comprar para poder fazer as formas, de escoramento, daquelas da que a galera chama de laje com vigota, treliça, né? Sim. Você sabe tudo. Então, são nos projetos que a gente consegue extrair boa parte desses materiais. Então, eu vou dar um exemplo agora de pessoas que fizeram isso. Pronto, referência de alguém que já fez isso. Na verdade, eu vou até pular aqui para o outro tópico, que é o terceiro tópico aqui. As pessoas que eu construo, eu falo: olha, sem essa lista de materiais, eu não faço, não tenho como fazer. Por quê? O que vai acontecer lá é o seguinte: durante a obra, eu sei te dizer quanto é que eu vou gastar com mão de obra. Agora, com material, eu vou te dizer: você vai gastar mais ou menos, um exemplo, mais ou menos 200 a 300 mil. Só que é só um chute. Eu vou te pedir material. Resumindo, vai embolar. Não dá certo. Porque é a mesma coisa de você começar a fazer uma festa e deixar para ver deixar para ver o que vai precisar do buffet, tipo a comida, né, durante a festa. Não existe isso. Existe todo um planejamento antes. Então, por exemplo, todas as pessoas que eu vou construir, a gente sempre faz, eu mostro para eles as vantagens, falo: olha, aqui na fundação a gente vai gastar tanto, tá bom? A gente vai precisar pagar X de mão de obra e X de material. E eu vou te trazer todos esses custos. Você vai continuar trabalhando em paz, sem problema nenhum. Seu único trabalho, entre aspas, é ter consciência do que está sendo feito na sua obra e o que você está pagando. E, tipo, todo mundo que eu estou fazendo os processos de financiamento da Caixa, para ser aprovado na Caixa, todos eles fazem essa lista completa dos materiais. Mesmo que eles vão contratar uma construtora, eles querem ter esse controle. Sim. Porque ele fecha a construtora e fala assim: olha, a construtora vai passar, ele vai ter a fundação, eu vou gastar X. Ele contrata a construtora para poder administrar. A construtora vai dizer assim: eu cobro X para poder administrar tudo isso aí para você na fundação. Cobro X para poder administrar a estrutura. Não é necessariamente assim, né? Porque ele vai fechar um valor global. A construtora vai dizer assim: eu cobro, sei lá, um exemplo, 100 mil, 150 mil para poder administrar a sua obra. E aí, aqui na fundação você vai ter tal custo com material e com mão de obra. Aqui na estrutura você vai ter tal custo com material e com mão de obra. E por aí vai. Ou seja, todo mundo está fazendo. Até porque para ser aprovado na Caixa Econômica Federal, se você não tiver
um orçamento detalhado, você pode entrar numa dívida gigantesca. Uma coisa que já é ruim é você começar a construção da sua casa e, sei lá, o orçamento extrapolar e você não tem dinheiro para fazer. Entendeu? Beleza, a obra vai ficar lá parada. Mas com a Caixa, a conversa é completamente diferente. Você vai ter um prejuízo muito grande, vai ter muito problema. Entendi. Quantos clientes seus já conseguiram isso? Foi como eu falei, eu pulei para esse tópico. Falei justamente isso. São os meus clientes de construção Sim. e são os meus clientes que eu faço processo de financiamento. Pronto. E como você chegou nessa conclusão? Na conclusão de que é necessário fazer essa lista, essa planilha, foi o seguinte. Enquanto eu estava tomando conta de algumas obras, algumas pessoas começaram a me procurar, mas eu não tinha como construir para elas, porque eu estava com o tempo atolado, tal, não tinha possibilidade nenhuma. Então eu comecei a dizer, faça assim, assim, assado, faça desse jeito. E nessa forma que eu ensinava as pessoas a fazerem, estava justamente esse orçamento. E assim, eu resolvi, né, pegar poucas obras nesse ano de 2022, para quê? Justamente para poder ter tempo de estar aqui gravando esses vídeos, porque eu percebi que ficar só fazendo obra não me dava tanto prazer, não me dava tanta alegria. Era algo muito repetitivo, muito maçante. Eu gosto de obra, sou apaixonado por obra, mas eu realmente encontrei um sentido nisso que a gente está fazendo aqui. Qual é o sentido? Trazer clareza e controle para famílias, principalmente leigas, que vão construir a casa deles. Então, quando essas pessoas têm esse tipo de informação, têm a oportunidade de fazer a lista completa de material e de mão de obra da obra deles, eles sabem onde eles podem diminuir. Eles sabem que se eles fizerem uma fachada um pouco mais trabalhada, sei lá, vai aumentar 20 mil reais. Aí eles podem, não, vou deixar para fazer isso aqui depois. Sei lá, tá dando 40 mil reais de piso, de um piso que eles gostaram. Aí eles falam, poxa, se a gente escolher esse outro piso aqui, vai cair para 20 mil, são 20 mil de economia. Que eles podem utilizar em outra coisa na casa. Ou eles podem também pegar essa ideia e falar, pô, o piso deu 40 mil, mas eu quero um piso mais caro e eu tenho condição de colocar. Então, quando ele coloca, nessa etapa de piso, ele coloca o valor de quanto ele vai gastar com o piso que ele quer, ele vai ter uma clareza da obra toda. Então, ele vai chegar lá no custo final da obra. A obra bateu 500 mil. Poxa, eu tenho mais 20 mil para poder colocar aqui no piso. Deixa eu colocar um piso melhor, como é que fica? Entendeu? Entendi. Então, acabou surgindo dessa minha vontade de levar, né, tá sendo um pouco clichê atualmente falar que vou levar minha mensagem, mas é basicamente isso. É levar o que eu sei e as coisas que eu não concordo com o mercado da construção, que eu tenho visto muita coisa desde 2014, que eu estou vendo muita coisa errada acontecendo. Primeiro, por que investir tempo? Justamente, eu acho que tudo que eu já falei aqui foi uma base para poder responder essa pergunta. Sim. Por que investir tempo nisso? Você pode falar assim, poxa, o projeto arquitetônico vai demorar aí de 2 a 4 meses para ser feito. Os complementares, que é estrutural, hidráulico e elétrico, vai demorar mais um mês, talvez um mês e meio. É importante investir tempo nisso, porque você vai conseguindo simular vários cenários. Às vezes você, sei lá, você acha que você vai... Às vezes, uma simples mudança em um determinado ambiente da casa, de um determinado tipo de material, você economiza rios de dinheiro. Tipo, a gente estava vendo uma vez, né, em uma casa que estava tomando conta, o cliente ia colocar um ripado, que é aquelas tiras de madeira na fachada. Sim. Só que, se eu não me engano, estava R$600 por metro quadrado. Deixa eu fazer uma conta rápida, bota aí no calculador. R$600 por metro quadrado. 600. 6 por... Pronto, ele ia gastar mais ou menos uns 10.800 só no revestimento da fachada. Aí ele escolheu um material que, se não me engano, era R$200 por metro quadrado, que imitava
o ripado de madeira. Eu falei 11 mil, não foi? 10.800. Sim. De 10.800, tipo, ele colocou esse material, que pagou R$ 200 o metro quadrado, e foi para 3.600. Uma grande diferença. Com certeza. É uma das coisas que eu sempre falo, que eu não concordo com preço por metro quadrado por causa disso. Porque uma mesma casa, se você troca um revestimento de uma fachada, cai um valor desse, de R$ 8.000, R$ 7.000. Entendeu? Caramba. Então, por isso que é importante investir tempo. A família, né, o casal vai poder pegar essa planilha e discutir. Discutir o que tem ali. Poxa, esse tipo de tinta aqui é muito mais caro, será que vale a pena? Esse revestimento aqui é bem mais caro, será que vale a pena? Ou também, né, porque a gente está falando da questão de economia, mas eu quero trazer a questão do controle, do controle da clareza que eles vão ter. Que pode ter, por exemplo, pessoas que querem gastar um pouco mais também. Tipo assim, eu conheci um casal que eles me falaram comigo no Instagram, perguntaram, me pediram consultoria. Nessa consultoria, eles falaram, olha Geraldino, sei lá, a gente tem dinheiro para construir uma casa de 300 metros quadrados, de acordo com os preços que a gente tem visto no mercado, né, que algumas construtoras estão oferecendo. Uma casa de 300 metros quadrados. Porém, o nosso filho que mora com a gente, ele está com, se eu não me engano, 16 anos de idade, e logo logo ele vai embora de casa. Então a gente quer, minha esposa e eu queremos construir uma casa bem menor. Bem menor porque a gente não quer ficar tendo preocupação com uma casa tão grande para poder administrar, onde vamos ficar apenas nós dois. Ou seja, ele falou, então eu quero construir uma casa menor com um acabamento muito melhor também. Vai ser tudo do nosso jeito. A gente quer colocar sistema de água quente, a gente quer colocar uma piscina aquecida. Ou seja, uma casa de 300 metros quadrados, eles vão fazer uma de, sei lá, 180 metros quadrados, 200 metros quadrados e investir em outras coisas. Entendeu? Por isso que é importante investir tempo nisso. E você perguntou aqui, porque é importante também investir tempo e dinheiro. E dinheiro também por causa disso, porque a pessoa vai ter, o casal vai saber se ele pode colocar os pés ali dentro ou não. Não é um rio com água escura, é um rio com água completamente clara. Ele sabe até onde ele pode ir. Entendi. Entendeu? Basicamente isso. Entendi. E se eu não fizer essa lista, o que acontece? Você fica nas mãos do construtor ou da construtora. Você não, tipo assim, vai estar lá no memorial descritivo, né, que o arquiteto entrega. Mas você vai ficar nas mãos dos construtores. Você vai ter que ter muita confiança neles, mas é muita confiança mesmo. Até porque, por exemplo, o que acontece muito, que eu vejo muito as pessoas dizerem que tem medo. Pô, eu tenho medo da construtora utilizar material ruim na minha casa. Tipo, tá lá no memorial descritivo. Mas às vezes, sei lá, pode pegar aquela referência e comprar algo semelhante. Entendeu? Um exemplo é argamassa. Tipo, vamos dizer assim, argamassa. Se tu colocar uma argamassa inadequada, tipo, você botar argamassa AC1 para piso de 1 metro por 1 metro e colocar apenas uma... Enfim, é parte técnica que eu não vou trazer para cá. Mas se você utilizar uma argamassa inadequada, que é a argamassa que cola o porcelanato no contrapiso. Sim. Se tu usar uma argamassa errada, depois de 4 ou 5 anos está tudo soltando. Imagina um piso de R$ 100 metro quadrado, R$ 200, R$ 300 metro quadrado, está soltando. Um prejuízo considerável. Porque assim, ó, existem construtoras honestas, óbvio que existe, Sim. mas também existem construtoras desonestas. Entendeu? Então, basicamente isso. Você perde total controle se você não fizer essa lista de materiais, né, o orçamento da obra. Próxima pergunta. Qual é o melhor momento para fazer a lista de materiais e mão de obra? Qual é o melhor momento para fazer a lista de materiais e mão de obra? Fazer o orçamento, no caso, né? Isso. Olha, o melhor momento, há um tempo atrás, eu acreditava que era depois de ter todos os projetos prontos. Porém, porque depois de todos os projetos prontos, você já vai ter lá toda a lista de materiais, tal, não sei o quê. Porém, antes disso, a gente tem uma estimativa. Por exemplo, a casa, de acordo com o que a família quer, a casa vai custar
sei lá, de 500 a 650 mil reais. Vai ficar dentro desse intervalo aí. Eu tenho uma planilha minha de estimativas de acordo com os orçamentos que eu já fiz, com os orçamentos de clientes meus que fizeram o financiamento, já tinha fechado com outra construtora. Então, eu tenho essa estimativa. Eu tenho uma estimativa de se, se o acabamento for um pouquinho mais elevado, eu tenho uma estimativa de quanto vai ser. Se for um pouquinho inferior, eu tenho uma estimativa de quanto vai ser. Entendeu? Então, eu acreditava que era depois de todos os projetos prontos. Mas hoje, eu estou começando a acreditar que é importante ter o orçamentista, o cara que faz orçamento. Porque tem isso, né? Quem faz o projeto arquitetônico é o arquiteto. Quem faz o projeto de estruturas é o engenheiro de estruturas, que é diferente do arquiteto. Sim. O de hidráulica e de elétrica também é separado. E o orçamentista também é separado. E é importante, as pessoas também não entendem, tipo assim, às vezes eles falam, eles pedem um orçamento, a construtora vem com a lista orçamentária pronta, ok? Sim. Com o orçamento pronto, e as pessoas acreditam que aquilo ali é o suficiente. Pô, gostei, a construtora já trouxe tudo detalhadinho para mim. Não, você tem que ter uma pessoa completamente imparcial, que não vai haver conflito de interesse. Por exemplo, se o cara passa uma lista para você e, tipo assim, a lista era, sei lá, para gastar 30 mil na fundação. Se for gastar 35 mil na fundação, você acha mesmo que ele vai querer dizer, poxa, eu errei aqui? Alguns são honestos e dizem, com certeza. Mas tem outros que não. Você não pode ficar confiando na honestidade de todo mundo. Então, o que eu recomendo? O que é que eu gosto de fazer com os meus clientes? Por exemplo, há 2 anos atrás, mais ou menos, eu ainda fazia projetos de estruturas. Hoje eu não faço mais. Por quê? Porque eu faço consultoria para famílias deles que querem construir e iria haver conflito de interesse. Se eu fizesse, pronto, principalmente para as pessoas que eu vou construir. Se eu faço os projetos complementares para eles, o estrutural, hidráulico, elétrico, tem conflito de interesse. Se você for parar para ver, em licitação pública, por exemplo, não só pública, privada também, toda licitação, a empresa que faz os projetos, ela não pode concorrer para construir, porque existe conflito de interesse. Que às vezes o cara coloca lá, a estrutura aqui está batendo 150 mil reais de custo, mas na verdade bateria 120 mil reais de custo. Porque pode acontecer, não estou dizendo que todo mundo é assim, mas pode acontecer do cara dar uma super faturadinha. Entendeu? Entendi. Então, na minha opinião, eu estava falando, né, que vão colocar alguém imparcial, ou seja, o arquiteto separado de estruturalista, de hidráulica, de elétrica, para não ter esse conflito de interesse. A não ser que esse escritório aqui de projetos, eles tenham profissionais que também sejam independentes. Cada um faz o seu. Não tem como todo mundo fazer tudo. Entendeu? Sim. Enfim, por quê? O orçamentista, ele vai conseguir, tipo, o orçamentista entrega para o cliente, o orçamento fala, o orçamento é esse aqui. Se o construtor disser, pô, eu não concordo com isso aqui, isso é ótimo, porque ele vai falar, poxa, vamos conversar aqui então com o orçamentista, o que foi que houve? Então conversa o construtor e o orçamentista, para ver se realmente o que o construtor está dizendo é verdade, entendeu? O orçamentista pode dizer assim, poxa, é verdade, é verdade. Isso aí é considerável. Pela sua forma de construir, isso aí é considerável. E por aí vai. Entendeu? Entendi. Mas não pode ficar 100% na mão do construtor. Voltando, né, e respondendo a pergunta, qual é o melhor momento? Eu acredito que é desde o início. Tipo assim, eu sou suspeito para falar, mas os meus clientes são prova disso. Eu comecei a fazer a consultoria, fazer essa assessoria, na verdade, do zero. Até antes mesmo do cara comprar o terreno. Por quê? Às vezes a compra de um terreno errado, o arquiteto não vai te dizer se a construção vai ser muito cara, porque ele não tem expertise para isso. O estruturalista, quando você chegar no estruturalista, já vai estar com o projeto arquitetônico pronto. Imagina o estruturalista dizer assim, poxa, vai sair caro a sua estrutura. Aí o arquiteto fala, mas eu já te entreguei o projeto. Para poder fazer menor, mais econômico, ou de outra forma que
viabilize, eu preciso cobrar novamente o projeto. Aí o cara pagou lá 10, 15, 20 mil no projeto arquitetônico, vai ter que pagar tudo de novo. Verdade. Imagina. Então eu acredito que o melhor momento de fazer o orçamento da casa é o quanto antes possível. Tipo, teve clientes que por exemplo, na minha assessoria, porque na minha assessoria envolve também o orçamento da obra, a planilha orçamentária. Teve clientes que eu conheci lá no início, quando estava comprando, não tinha nem comprado o terreno ainda, eles queriam consultoria até para poder comprar o terreno, mas como também eu conheci clientes que estavam lá na frente, que estavam com todos os projetos prontos, mas precisavam ser aprovados na Caixa. Aí eu fiz o orçamento e para alguns, quando eu fazia o orçamento, estava muito além do que eles queriam. Aí gera frustração, aí não dá seguimento, desiste de construir e por aí vai. Então o melhor momento para poder fazer esse orçamento, essa lista de materiais e mão de obra, o melhor momento, o ideal mesmo, que nem sempre vai acontecer, mas o ideal é lá no início. Entendeu? Entendi. Ou quando antes de comprar o terreno, ou quando ele comprou o terreno. Porque, por exemplo, no meu caso, até eu prefiro que o cliente escolha o arquiteto dele e eu oriento na parte técnica. Tipo, as 3 famílias que eu estou assessorando agora, os arquitetos não tomam nenhuma decisão sem falar comigo. Por quê? O casal fala assim, ó, Geraldino, a gente tem tanto para poder gastar. Pode passar, não pode passar disso de jeito nenhum. Se passar disso aí, a gente vai ter um problema financeiro. Ou seja, o arquiteto tem ideias, e que são ideias boas, muito, muito legal mesmo, e que eu acho interessante, que às vezes eu até trago para a família e falo, ó, o que você acha de acrescentar essa ideia aqui no seu projeto? Só que vai custar um tanto a mais. Aí eles falam, Geraldino, a gente gostou demais, mas realmente a gente está com aquele valor limitado. A gente ficou super tentado a colocar, mas está com aquele valor limitado. Não tem mais de onde tirar. Ou seja, então, tudo o que o arquiteto faz, ele fala comigo antes de concluir o projeto. Entendeu? Entendi. Porque tem que estar sempre dentro do orçamento. Então é isso. Então, Geraldino, onde você vê que as pessoas mais erram nisso? Bom, como eu falei, né, existe a questão de pegar propostas com construtoras, com construtores. Muitas vezes tem pessoas que pegam até comércio de obras. E o maior erro é ficar pedindo proposta de um e de outro. Quanto é que você cobra para poder construir essa casa para mim? Aí o mestre de obra vai chegar lá e vai dizer assim, ó, para construir até tal coisa, até tal etapa, eu cobro 200 mil. Só que aí gera mais confusão ainda na cabeça da pessoa que vai construir. Pô, beleza. Mas o que é que tem além disso? Como é que eu vou saber o que tem além disso? Vou deixar chegar na obra para poder descobrir? E se esse acréscimo aí, sei lá, for 10, 20, 30% a mais da obra? Como é que eu fico? Bom, o cara que lhe cobrou vai ganhar o dinheiro dele. Já ganhou. Então, o que vier de aditivo para ele é lucro, é mais trabalho para ele, é mais dinheiro para ele. Entendeu? Sim. Da mesma forma, eu já dei o exemplo da construtora. É interessante você contratar uma construtora que te entregue tudo. Eu acredito que é interessante. Tipo, você fala assim, a pessoa fala assim, poxa, eu não tenho tempo. Não tenho tempo, vou contratar uma construtora para poder fazer tudo. É interessante nesse aspecto? É interessante. Porém, você perde total controle. Fica tudo nas mãos da construtora. O que eu acredito que pode ser... O que eu acredito que é a forma correta de fazer é isso. Você ter essa lista em mãos, você tem total clareza e controle. Tipo, aí você contrata uma construtora ou um gestor, tipo assim, sei lá, você contrata um arquiteto ou um engenheiro para poder tomar conta da sua obra, gerenciar, comprar material, fazer tudo. Você vai continuar tendo o seu tempo, trabalhando em paz, sem equipe de obra te ligando para poder dizer, tá faltando material, viu? Teve tal problema, tem que pagar fulano. Não. Quem vai fazer isso é o gestor da sua obra. Então, é isso. O maior erro das pessoas é justamente ficar pegando o preço com um e com o outro e fica confuso, não sabe avaliar o que é melhor. Aí, às vezes, não sabe. Tipo assim, quem é melhor? O que cobra 200, o que cobra 300 ou o que cobra 500? Não tem como saber. É verdade. Então, isso é um grande erro, isso é muito perigoso. Se você chegar em alguns condomínios, você vai ver com obra parada. Obra que começou já há mais de 1 ano e meio, 2 anos,
Tá lá, aos pouquinhos, pouquinho. Porque faltou dinheiro e agora tá tendo que se virar como pode. E por onde começar? Por onde começar no aspecto... Bom, eu vou trazer por onde começar em relação a tudo. Como assim em relação a tudo? Em relação à jornada de construir uma casa do zero. Por exemplo. Primeiro passo que a pessoa tem que dar. É isso. Eu sou completamente a favor que a pessoa tenha alguém que seja imparcial, alguém de fora. Como assim alguém de fora? Como eu falei, um consultor, sei lá, um assessor, para que ele acompanhe desde o início. Desde o início. Sim. E fala assim, olha, qual é, tipo assim, teve um casal que contratou uma consultoria a mim e falou assim, Geraldino, eu perguntei, na verdade, o que é que vocês querem que aconteça nessa consultoria? Para no final da consultoria valer a pena. Aí, Geraldino, a gente quer saber, a gente quer sair dessa reunião com você sabendo que o que dá para construir com o dinheiro que a gente tem. Pronto. Perfeito. Esse foi o primeiro passo de todos, eles não tinham nem comprado o terreno ainda. Então, qual foi a nossa conversa ali? Eles falaram, Geraldino, a gente tem 1.200.000 para poder construir. Agora a gente quer comprar um terreno. A gente já sabe logo que a gente quer comprar o terreno. Ele está com valor. O valor do terreno, se eu não me engano, acho que era 400 mil. Um era 400 e o outro era 600 mil. Aí eles falaram, Geraldino, se a gente comprar o terreno de 400 mil, dá para construir porque o terreno é declive. O terreno de 600 mil, ele é plano, quase plano. Então o que você acha? Ou seja, a gente pegou e estudou ali tudo aquilo. Pô, será que se eu comprar um terreno de 200 mil mais barato, eu vou conseguir economizar na construção? Ou no final das contas, eu vou gastar mais de 200 mil na construção, não vai adiantar de nada ter comprado terreno mais barato. Ou seja, a gente conseguiu naquela reunião sair com essa conclusão. A gente simulou, olha, para a casa que vocês querem, vai custar, porque a gente não tinha nem projeto, não tinha nada. Só tinha, quer dizer, tinha uma planta da casa atual deles. Tipo, Geraldino, a gente mora nessa casa, a gente ama essa casa e a gente quer construir uma casa parecida com essa. Com o dinheiro que a gente tem, dá para construir? Vamos fazer simulação. A gente veio, a gente passou quase uma manhã inteira. E no final eu falei, ó, dá para construir isso com esse terreno. Resumindo, a hora certa de começar é lá no início, porque a gente consegue saber o que dá para construir com o dinheiro que a família tem, o que dá para construir, tipo assim, a gente quer tal casa, dá ou não dá para construir, entendeu? Tipo, você não entra numa fria, você não entra numa dívida, numa obra, se você vê que não é o momento. É isso. Entendi. E como você organiza isso, Geraldino? Organiza o quê? O passo a passo, né? Isso. Disso. Eu vou dar o meu exemplo, como é que eu faço hoje com os meus clientes. Ok? Tá. Eu estou falando bastante aqui do que eu faço. Tipo assim, não é para tentar vender meu serviço. Pelo contrário, não sei nem quantas pessoas vão ouvir isso. E eu não tenho como atender todo mundo. Por exemplo, eu estou assessorando agora 4 famílias, vou começar a assessorar mais 2 e meu tempo vai estar esgotado. Não tenho nem como mais. Então, eu vou dizer o que eu acredito que cada família deve fazer. Ó, como é que eu faço hoje? Como é que eu consigo construir a casa com a melhor qualidade possível, levando a máxima clareza e controle para as mãos do proprietário? De que forma? A gente vai lá no início, do jeito que eu falei, se ele já tiver terreno, ok, vou dizer, ó, para construir esse terreno vai custar mais ou menos tanto, tanto e tanto. Agora vamos para o projeto arquitetônico. No projeto arquitetônico, eu vou acompanhar o seu arquiteto, eu vou discutir com ele apenas o que pode impactar no orçamento e na obra. Então, a gente vai fazer do jeito que você quer, na questão de layout, na questão de planta baixa, eu não me envolvo em nada, de estética eu não me envolvo em nada e nem quero me envolver. Mas eu vou me envolver apenas nas questões técnicas, para falar com o arquiteto, ó, se a gente for por esse caminho aqui,
a gente vai estourar o orçamento, não tem como. A gente, e sempre, obviamente, conversando com os donos da casa, entendeu? Com a família. Entendi. A gente fica nesse ciclo. Projeto arquitetônico, estudo de viabilidade. Passou no estudo de viabilidade? Não. Projeto arquitetônico, readequar, estudo de viabilidade. Passou? Ainda não. Projeto arquitetônico, estudo de viabilidade. Até passar. Tipo, tem famílias que, por exemplo, eles falam, olha, eu quero isso aqui na minha casa. Faz o projeto aí e a gente vai ver quanto é que vai custar. Tá bom? Tá bom. Aí a gente pegou, faz o projeto, sei lá, a construção vai custar 800 mil. O cara estava prevendo gastar 1.100.000, 1.200.000. Falou, não, beleza, pode tocar, é isso mesmo que eu quero. Entendeu? Entendi. Tem pessoas que falam, não, nosso orçamento é esse e acabou, não tem como passar isso aqui não. Mas tem famílias que tem como construir mais. Tipo, aportar mais dinheiro na obra, entendeu? Entendi. Porque fala assim, não, 800 mil? Beleza, tá bom. Pode prosseguir. Então é isso. Passou dessa fase de viabilidade, a gente vai para os projetos complementares, que é projeto de estruturas, hidráulico, elétrico. Alguns outros projetos também de dados, telefonia e por aí vai. Todos esses projetos eles precisam ser feitos compatibilizados com o projeto arquitetônico. Entendeu? Sim. Não só com o projeto arquitetônico. Todos eles compatibilizados entre si. Como assim compatibilizados? É você fazer uma coisa que não choque uma com a outra. Que, por exemplo, acontece muito, isso é muito comum nas obras de hoje. No meio da obra, o encanador tem que quebrar uma viga para poder passar uma tubulação. Aí você tem que gastar dinheiro para chamar o estruturalista para ele vir ver. Aí você tem que pagar a consultoria dele para ver se pode. Se não puder, ele vai cobrar para poder fazer a análise estrutural, sendo que tudo isso dava para ser evitado agora, nessa parte de compatibilização de projetos. Depois de compatibilizar todos os projetos, engraçado que a gente está falando aqui do orçamento de obras, mas uma forma de você conseguir economizar, como é o nome do episódio, né, como essa ferramenta diminui o custo com o financiamento para construir sua casa, é porque, como eu falei, ao invés de você pagar 500 mil para a construtora construir, no final, quando você bota alguém para gerenciar, tu paga lá 450, você paga 400, a depender da sua negociação. Sua casa é R$1 milhão, tu consegue construir ela por 900 e por aí vai. Então, depois de tudo isso, projeto arquitetônico, estudo de viabilidade, né, aquele ciclo ali que eu falei, depois compatibilizar todos os projetos, é que se inicia a extração de cada etapa. Tá tocando? De cada etapa e do. de cada etapa. Desculpa. Me perdi aqui, depois da compatibilização, começa a extrair, né? A lista de material de mão de obra de cada etapa da obra. Então, essa é a forma como eu organizo. É a forma como tem dado certo para mim e para as pessoas que eu estou assessorando. E uma coisa que eu gosto muito de fazer, por exemplo, é que tem uma tecnologia, né, que tá, se eu não me engano, ainda vai ser obrigatória, principalmente para obras públicas, que é o sistema BIM. O que é o sistema BIM? São todos os projetos arquitetônicos, todos os projetos que eu já mencionei aqui, eles precisam ser feitos nesse sistema BIM. É um sistema muito interessante, onde mostra... Não tenho como explicar aqui, era só mostrando mesmo, mas você consegue fazer uma simulação da obra dentro do programa. Eu acho sensacional. Então, é uma das coisas que eu também estou começando a fazer. Eu estou começando a aprender isso, porque eu acho mega interessante. Então, se tu consegue simular a obra antes da obra começar, você consegue prever. Se você prever pelo menos 20% de erros, já é muita coisa. Já é muita coisa. Digamos que cada erro desse vai custar lá, sei lá, R$500, por exemplo. Imagine você conseguir evitar 10 erros. São 5 mil. 500 vezes 10 erros, R$5.000 de sendo evitado como custo, entendeu? Como prejuízo, como desperdício. Bom, acho que
É basicamente isso, a gente está chegando aqui ao final desse episódio. E uma coisa que você já pode fazer desde agora, talvez, não sei se você já tem mas só vai servir para quem já tem um projeto arquitetônico. É você pegar o seu projeto, você pegar as áreas construídas ali do seu projeto e usar o Cube. Só que eu gravei um vídeo, você vai procurar quanto custa construir essa casa, acho que é isso, e como financiar 80% dos custos. Nesse vídeo eu expliquei como é que você consegue pegar o seu projeto arquitetônico e fazer uma estimativa com o Cube. É uma estimativa, mas com essa estimativa você já vai conseguir conversar com o arquiteto. Já vai conseguir ter uma ideia para poder bater um papo com o arquiteto e até mesmo para não ser lesado por construtoras, construtores, empreiteiros, mestres de obras, que no final tirando mestre de obras, construtor, construtora, é quase a mesma coisa, não é necessariamente a mesma coisa. No final, quase a mesma coisa. E você conseguir negociar com eles, entendeu? Você já vai conseguir ter uma ideia de quanto tu gasta, de quanto tu vai gastar na sua casa, ok? Então, estamos concluindo, na verdade, estamos concluindo esse episódio. Espero que você tenha conseguido ter uma clareza em relação a esse tema, que é orçamento da construção de sua casa, como isso vai te ajudar lá no seu financiamento. E se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, deixe seu like aqui para o YouTube disparar mais esse vídeo para mais pessoas. E se inscreva no canal, porque isso também ajuda o canal a crescer. Até mais!